Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais um trecho do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos estudar hoje Efésios 3, 14 a 21. Efésios 3, 14 a 21. Abra sua Bíblia e acompanhe agora as nossas reflexões a partir desse texto da Palavra de Deus. Depois da leitura desse texto, nós temos que sintetizá-lo para darmos um título a ele. E eu creio que o título melhor, que se adapta melhor a esse texto, é Conhecendo o Amor de Cristo. Conhecendo o Amor de Cristo. Muito bem, o texto então é Efésios 3, 14 a 21. E ao introduzirmos esse texto, as nossas reflexões nesse texto, nós temos que entender o seguinte, nós temos que considerar o seguinte, que todo cristão deseja, eu creio que realmente esse é o desejo de cada um de nós. Veja bem, todos nós desejamos viver uma vida cristã dinâmica no seu testemunho. Desejamos viver uma vida cristã plena do amor de Deus, que flui de nós para com outras pessoas. E desejamos também viver uma vida cristã ousada em seu poder espiritual. Mas lá no íntimo mesmo, querido amigo, lá no íntimo de todos nós, é possível constatar que todos os cristãos desejam o mesmo poder de Deus para viver. A procura pelo poder de Deus, porém, tem se tornado um fim em si mesmo e tem feito os cristãos andarem por caminhos bem diferentes nessa ansiosa busca daquele algo a mais que os farão ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Alguns cristãos seguem o caminho dos montes, das matas e dos lugares desertos para terem experiências com manifestações extraordinárias. Outros seguem o caminho dos acampamentos, dos retiros espirituais, dos congressos, dos cultos diferenciados para carregarem a sua bateria espiritual. E, na verdade, conseguem uma empolgação momentânea, porém, logo depois vão perdendo o efeito e precisam de mais retiros, acampamentos e congressos. Ainda outros seguem o caminho dos eventos, dos cultos de milagres e das vigílias de oração. Saem de lá entusiasmados e radiantes desses eventos. Mas a vida não foi transformada e no dia a dia constata-se um vazio e a insatisfação com a própria vida. Embora em si mesmo essas reuniões, esses cultos e locais especiais, esses congressos e acampamentos não sejam errados, eles não satisfazem, porque é a atitude desses cristãos que está errada. A motivação, a intenção e o desejo que movem esses cristãos para serem diferentes, a atitude, a intenção, o desejo, a motivação que movem, que fazem esses cristãos dirigirem-se para diferentes caminhos, é que torna esse objetivo problemático. Querido amigo, o desejo, a busca e a ambição por uma vida cristã diferenciada não tem como objetivo principal a glória de Deus, o testemunho do Evangelho e a edificação dos irmãos em Cristo. E quando não tem, realmente aí há problema. Quando não é esse o propósito, aí nós temos problema. O desejo, a busca e a ambição por esse tipo de vida tem como objetivo destacar-se entre os irmãos, ser reconhecido como alguém poderoso, ser considerado pelos demais como um ungido ou uma ungida do Senhor. Esse é o verdadeiro problema, a nossa motivação. Creio que vale a pena, já no início dessa reflexão, avaliarmos as nossas motivações e intenções, avaliarmos os nossos propósitos e objetivos, pois Deus sabe o que se passa lá no secreto dos nossos corações. Entretanto, há um caminho, existe um caminho que deve ser trilhado por todo cristão que genuinamente, sinceramente deseja agradar o seu Senhor. Há um caminho para o cristão que deseja edificar os seus irmãos.
há um caminho que o cristão que é puro de coração pode trilhar. Esse caminho é aquele que procura proclamar com sinceridade a salvação àqueles que ainda não creem. Querido amigo, esse é o caminho da oração, o caminho da comunhão com Deus, o caminho da alegria no relacionamento com outros cristãos. Em resumo, é o caminho do amor. Quando trilhamos esse caminho, encontramos o poder, o discernimento e a possibilidade de sermos instrumentos úteis nas mãos do Senhor. A característica mais importante da vida do verdadeiro cristão é o amor. É o amor visto em Cristo. O amor de Cristo torna o cristão distinto dos outros seres humanos. O amor que o cristão recebe de Deus é o amor que ele deve demonstrar aos outros. E esse amor... esse amor não é o amor humano. Esse é o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que se dá, o amor que serve. A oração expressa um desejo. A oração, na verdade, é o desejo sincero da alma. E assim, uma das melhores maneiras de descobrirmos as principais ansiedades e ambições dos cristãos é analisar o conteúdo e a intensidade das suas orações. Normalmente, só oramos sobre o que nos preocupa, sobre o que nos incomoda. Normalmente, só oramos sobre aquilo que mais desejamos. Através das orações, podemos perceber, então, o conteúdo da sinceridade da nossa alma. Nessa oração que vamos estudar no programa de hoje, que se iniciou no versículo 1 desse capítulo 3, mas que depois foi interrompida nos versículos 12 a 13, quando Paulo destacou o seu ministério de revelar o mistério de Deus. Essa oração é uma oração de Paulo fazendo em favor dos Efésios e a todos os cristãos que um dia estudam essa carta. Essa oração era em favor de que nós pudéssemos conhecer plenamente o maravilhoso plano salvífico de Deus e experimentássemos esse verdadeiro amor que se concretizou em Cristo. Por isso, essa oração do apóstolo Paulo pode ser sintetizada nessa frase: todo cristão fortalecido com poder divino deve conhecer experimentalmente o amor de Cristo. Eu repito, todo cristão fortalecido com poder divino deve conhecer experimentalmente o amor de Cristo. E nesse texto, Paulo apresenta 5 objetivos da oração que devemos fazer em favor dos nossos irmãos cristãos. Em primeiro lugar, objetiva-se a maneira correta de ser, a postura correta de se comportar daquele que ora, isso é, do orante. Veja os versículos 14 e 16. Razão de ser da oração. Por essa causa. Veja que essa é a mesma expressão lá do versículo 1. Por isso que dissemos que essa oração começou no versículo 1, mas foi interrompida. Mas qual seria essa causa? Qual seria a razão de ser dessa oração? Certamente o pedido de Paulo era para que os efésios e todos os seus leitores, inclusive nós, pudéssemos entender a obra reconciliadora de Cristo a partir de uma revelação especial. Veja bem, para entendermos essa obra de Cristo, somente pela iluminação do Espírito Santo, só pela iluminação do Espírito Santo é possível entendermos o grande propósito divino em nossa redenção, em nossa remissão, em nossa predestinação, em nossa eleição. Só pelo papel iluminador do Espírito Santo podemos entender o selo e a habitação que o próprio Espírito Santo concede a cada um de nós. Veja, em relação ainda àquele que ora, qual é a posição? Paulo se colocava de joelhos. Eu me ponho de joelhos. Embora a postura do judeu ao orar fosse colocar-se de pé, conforme nós lemos lá em Lucas 18, 11 e 13, ajoelhar-se indicava uma sincera e profunda intensidade no pedido feito.
assim como Esdras, Jesus e Estevão, que se ajoelharam demonstrando intensidade nos seus pedidos, Paulo também se colocou de joelhos demonstrando exteriormente o que ia interiormente no seu coração. Paulo dirige uma oração, mas dirige essa oração a quem? Eu oro e me coloco de joelhos diante do Pai. A oração que fazemos, querido amigo, devemos fazê-la em nome de Jesus, mas devemos dirigi-la a Deus, o nosso Pai. Essa liberdade de chamar Deus de Pai, graças a Deus, tem-nos sido dada por Jesus Cristo, quando nos ensinou a orar dizendo, Pai Nosso. Pai Nosso. Deus agora não era mais somente aquele Deus, Senhor poderoso dos exércitos, mas é o nosso Pai. É o nosso Pai. Essa forma de se dirigir a Deus, Paulo mesmo já tem usado no início do seu hino de louvor, quando disse, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A abrangência da oração que Paulo faz, que qualquer um de nós devemos fazer, é a seguinte, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Esse versículo é muito interessante. Paulo, em todas as suas orações, é um modelo a ser seguido. Normalmente, nós não o encontramos pedindo algo para si, embora uma vez ele tenha orado pela retirada do seu espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás. Mas ele está sempre interessado em seus irmãos e os seus pedidos dirigidos a Deus não se referem às questões circunstanciais e corriqueiras. Os seus pedidos são feitos para que cada vez mais os cristãos ou as igrejas se aprofundem no conhecimento e no relacionamento com a Trindade. Aqui o seu pedido é em favor de toda a família cristã. E certamente aqui ele inclui gentios e judeus. Mas não podemos deixar de destacar que a sua abrangência é ainda maior, é completa. Ora, veja bem, Paulo está pedindo, está orando, referindo-se à igreja triunfante, aquela que já está no céu, e ele ora também em favor da igreja militante, isso é aquela que atua aqui na terra. E a base da sua oração é para que, segundo a riqueza da sua glória, então aí ele vai fazer o pedido. Mas qual é a base? É a riqueza da glória de Deus. Paulo então ora pela melhor compreensão do propósito de Deus e ora reverentemente de joelhos, ora a Deus, o nosso Pai, ora em favor dos seus irmãos, mas faz isso baseado nas riquezas da glória de Deus. Querido amigo, ele sabe que Deus tem os recursos totalmente inesgotáveis e por isso podemos pedir, e pedir mesmo, porque Ele sempre tem algo novo e surpreendente para nos atender. Em segundo lugar, então, nessa oração, objetiva-se o fortalecimento com poder espiritual. Versículos 16 e 17. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Querido amigo, foi para esse fortalecimento que Paulo pede a ação de toda a Trindade na vida do cristão. Esse fortalecimento só ocorre através da ação do Espírito Santo em nosso interior. Este fortalecimento só ocorre através da habitação de Cristo pela fé em nosso coração. E esse fortalecimento só ocorre através do amor de Deus, do Pai, derramado em nosso coração. Por quê? Porque Deus é amor. Paulo pede então que essa firmeza, essa estabilidade, tenha apenas um fundamento, o amor. O amor é o solo em que a raiz da vida cristã pode se aprofundar. O amor é o alicerce em que a vida cristã pode ser cimentada para daí ser edificada, tornando-se em um templo habitado por Deus no Espírito. Em terceiro lugar, nessa oração, se tem por objetivo a firmeza no amor de Cristo. Veja o versículo 17. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. A nossa fundamentação tem que ser no amor. Agora, para isso é preciso poder. Poder para amar. Por quê? Porque essa é a característica distintiva do cristão. Poder para poder amar. É interessante isso.
E é por isso que ele pediu também, usando duas metáforas, duas ilustrações, que cada um de nós estivéssemos firmados no amor de Cristo. Agricolamente, ele queria que os cristãos estivessem enraizados no amor de Cristo, como uma planta, como uma árvore. E arquitetonicamente, ele queria que os cristãos estivessem alicerçados no amor de Cristo, isto é, fundamentados a sua vida cristã como um edifício, fundamentados no alicerce que é o Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, nessa oração, objetiva-se a compreensão e o conhecimento do amor de Cristo. Veja os versículos 18 e 19. São versículos bem conhecidos por todos nós. Paulo pedia para que nós pudéssemos compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Querido amigo, é importante, em primeiro lugar, compreendermos a abrangência desse amor. Essa é a compreensão que devemos ter. E essa compreensão é pessoal, pois cada um de nós foi agraciado pelo amor do Pai. Mas essa compreensão deve ser também coletiva e comunitária, pois somente com todos os santos, veja o versículo que fala isso, é que nós podemos conhecer o amor de Deus. Somente como igreja, como família, temos desfrutado desse amor que nos une, que nos torna um só em Cristo Jesus. Depois de compreendermos coletivamente a abrangência e a extensão desse amor, o pedido de Paulo objetiva conhecermos a realidade total do amor de Cristo. Paulo destaca as dimensões nas quais esse amor deve ser experimentado. Devemos conhecer qual a largura desse amor, isto é, esse amor alcança todos os homens. Esse amor abrange a totalidade da humanidade sem qualquer diferença racial, social ou intelectual. Devemos conhecer qual é o cumprimento desse amor, isso é, abrange todos os tempos. Esse amor é suficientemente extenso, comprido, para durar por toda a eternidade, que alcança o nosso passado, o presente e alcança também o nosso futuro. Devemos conhecer qual é a altura desse amor, isto é, por Jesus, por amor, Jesus veio dos céus, trazendo-nos a salvação, e tem totais condições para nos fazer subir às mais altas alturas à presença de Deus. E por fim, devemos conhecer qual a profundidade desse imenso amor, isso é, um amor que desceu até o inferno, nos libertando de Satanás. Jesus teve o poder de livrar o pecador das garras de Satanás. Paulo pede também que esse conhecimento seja um conhecimento experimental, isso é, vivencial. Por que ele faz esse pedido? Porque esse amor excede a todo entendimento. A finitude do ser humano não lhe dá condições de conhecer, de compreender a grandiosidade do amor. Somente com o Espírito Santo agindo em nosso homem interior, conseguimos visualizar e experimentar esse tão grande amor. Em quinto e último lugar, nessa oração, se objetiva glorificar a Deus pelo seu infinito poder. Veja os versículos 20 a 21, que também será alvo do nosso estudo no próximo programa. Glorificamos a Deus porque Ele é poderoso. Glorificamos a Deus porque o seu poder opera em nós. Glorificamos a Deus porque Ele merece ser glorificado. Ele merece que a igreja lhe dedique toda a glória através do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, o legado de glorificarmos continuamente o nosso Deus deve ser transmitido às futuras gerações. Qual tem sido a sua prática de oração? Você tem geralmente orado por você mesmo? As suas orações são orações para resolver problemas circunstanciais? Quais são seus pedidos que você tem levado a Deus? Problemas de saúde? De desemprego? Problemas financeiros? Problemas com a sua família? Problemas de relacionamento? Em casa, na vizinhança, no trabalho, na igreja? Você normalmente ora por você mesmo ou normalmente você ora em favor dos seus irmãos? Querido amigo, Paulo aqui está nos dando exemplo.
ele ora em favor dos irmãos, mas ora em favor de que eles experimentem coisas espirituais, bênçãos espirituais. Não ora em favor de que ninguém fique melhor ou não, que tenha mais dinheiro ou não, que resolva seus problemas familiares ou não. Ele ora para que nós pudéssemos conhecer e experimentar profundamente o maravilhoso amor de Cristo. Eu espero, querido amigo, que você faça uma avaliação na sua vida de oração e que ore em favor dos seus irmãos, mas que faça pedidos para que eles tenham bênçãos espirituais. Assim como é o meu desejo para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma visão espiritual dessa vida maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa.